Papa Francisco nos diz assim: a educação sexual oferece informação, mas sem esquecer que as crianças e os jovens ainda não alcançaram plena maturidade. Então, isso que nós até já falávamos ontem, já abrindo o primeiro parênteses aqui, que esta catequese, esta formação, ela precisa seguir um processo que vai aprofundando conforme, à medida em que vão crescendo. Já dizia para nós o documento do Concílio Vaticano II sobre a educação, que é a Declaração Gravissimum Educationis, sobre a educação cristã. Então é necessário que, à medida em que vão crescendo, também esta informação possa ir chegando. Por quê? Porque eles não têm ainda plena maturidade. Não é só por ruim, né? É uma questão interessante, porque a igreja fala, por exemplo, com relação à castidade antes do matrimônio. Por quê? Porque o jovem, o adolescente, ele ainda não está preparado, ele não está amadurecido para viver a sexualidade. Por isso que a pedofilia é um grande crime. Por quê? Porque acaba pulando e cortando processos. Vamos lá. A informação, diz o Papa, deve chegar no momento apropriado e de forma adequada à fase em que vivem. Nós sabemos de períodos e de momentos da nossa história onde se tentou forçar uma educação para uma sexualidade. Mas veja, o que diz aqui o Papa? Essa informação deve chegar no momento apropriado e de uma forma adequada à fase em que vivem. Não vamos ficar expondo pornografia, dizendo que é educação sexual. Nós não podemos expor as crianças, os jovens a esta realidade. Por quê? Porque ainda não estão maduros. Tudo a seu tempo. O Papa continua dizendo: não é útil saturá-los de dados sem o desenvolvimento do sentido crítico perante uma invasão de propostas. Então, hoje, se você, na palma da mão, com o celular, ou com o seu notebook, o seu computador, você tem ali um mundo de possibilidades. Isso é uma invasão, o Papa coloca aqui, é uma invasão de propostas. Então, diante de tudo isso, qual o sentido crítico que nós podemos desenvolver? Porque as músicas estão sexualizadas, as danças estão sexualizadas, as roupas estão sexualizadas. Por um exemplo muito simples, as roupas infantis. Antigamente, criança vestia roupa de criança. Hoje, você olha para uma criança, ela é um mini adulto. Não existe mais roupa de criança. Elas são roupas só porque elas são menores. Mas isso acaba também agredindo de certa forma. Podem até dizer, mas o padre está sendo moralista. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que está sexualizada. Então nós colocamos lá uma roupinha na criança, no menino ou na menina, que são roupas que acabam sendo provocativas. O pecado está no olhar, o pecado está na coisa, está nos dois. Nós precisamos deixar com que as crianças sejam crianças, que elas brinquem, que elas tenham liberdade. Roupa de criança é roupa para correr, para brincar, para se divertir. Então veja só, pode ser moralismo? Talvez até seja, mas precisamos de um pouco de moral, né? Precisamos de um pouco de rumo. No mundo onde nós temos aí tantas propostas e aonde nós ouvimos assim, faça o que você quiser, do jeito que você quiser. Meu corpo, minhas regras. Será que é isso mesmo? Será que nós não precisamos de alguém que também nos auxilie, de uma palavra da igreja, de ânimo, de cuidado? Não podemos dizer simplesmente assim, cada um que se vire, cada um faz do jeito que quer. Não somos animais, não somos bichos, né? Somos gente. Temos uma cultura, temos uma moral. Precisamos de valores, preservar valores. Diz ainda o Papa: não é útil saturá-los de dados sem o desenvolvimento do sentido crítico, perante uma invasão de propostas, perante a pornografia descontrolada.
e a sobrecarga de estímulos que podem mutilar a sexualidade. Você fala hoje com um jovem, 16, 17 anos, que já viveu inúmeras experiências, muito mais do que você possa ter vivido. E aí, é claro, você vai ouvir muitas vezes dele que a vida já não tem mais sentido, que já não vale mais a pena viver. Claro, com 16 anos já viveu coisas que um adulto muito mais velho não viveu. E aí as coisas vão perdendo sentido. Eu falava esses tempos atrás sobre o criar o ordinário e o extraordinário na nossa vida. E aí nós vivemos todos os dias como se fosse extraordinário. Chega um momento que a gente pergunta: onde está o extraordinário de viver? Quem tem tudo muito fácil na mão não sabe dar valor. Então é a necessidade até mesmo antropológica, cultural, de termos momentos que são diferentes, de termos momentos que são mais intensos, de termos momentos em que nós fazemos algo diferente. Então, momento se na adolescência se vive uma sexualidade totalmente desregrada, como vai ser depois a vida adulta? Já fiz todo tipo de experiência, já fiz todo tipo de relação. E depois? O que sobra para depois? Como vai ser a vida de casado? Pornografia e tantas outras questões ligadas à sexualidade. Aí, depois a coisa fica banalizada, né? Então o Papa diz assim: olha, acabamos mutilando a sexualidade. Olha que termo forte. Estamos com uma juventude que tem uma sexualidade mutilada. Os jovens devem poder dar-se conta de que são bombardeados por mensagens que não procuram o seu bem e o seu amadurecimento. Muitas vezes somos bombardeados de mensagens que não é para o nosso bem, que não é para o nosso amadurecimento, que muitas vezes é apenas para vender. Isso que nós precisamos entender, que o mundo, o comércio, enxerga os jovens, nos enxerga como um potencial consumidor. E não que ele nos ama e nos cuida e nos quer, não. Somos potenciais consumidores. Como podemos usar da juventude para tirar mais dinheiro, para ficar mais rico? Então não é o bem, não é o amadurecimento. Faz falta, ainda diz o Papa, ajudá-los a identificar e procurar as influências positivas, ao mesmo tempo que se afastam de tudo que desfigura a sua capacidade de amar. Então, nos desviarmos daquilo que tira esta capacidade de amar, nós vamos percebendo quem quer realmente o nosso bem. Às vezes nós achamos que quem nos diz um não, ou quem tenta nos orientar, não nos ama e não nos quer. Quantas vezes nós precisamos ser um pouco mais duros? Quantas vezes nós precisamos dar uma palavra de orientação e aí a pessoa diz: olha, você está sendo duro comigo, você está sendo agressivo. Mas que em determinados momentos nós precisamos dizer um não, dizer você não pode fazer assim, não é assim, não é deste modo. Não é o que eu quero que eu faço. Eu preciso entender que existem regras, que existem normas. E aí o Papa continua dizendo ainda: de igual modo, devemos aceitar que a necessidade de uma linguagem nova e mais adequada apresenta-se antes de tudo no momento de introduzir a crianças, os adolescentes, ao tema da sexualidade. Então nós precisamos fazer o quê? Uma linguagem nova, mais adequada. Às vezes nós achamos que para falar com os jovens sobre esses temas, nós precisamos usar termos chulos, banais. Como eles já ouvem, como eles acabam aprendendo na rua e no mundo, não. Nós precisamos dar nome àquilo que realmente tem o seu nome, como foi criado e para aquilo que foi criado. Então precisamos ter respeito com o corpo humano, com o corpo feminino, com o corpo masculino, na medida em que nós vamos então tendo uma linguagem adequada, conforme a idade,
conforme a ocasião, conforme o momento, mas precisamos trazer também à tona algumas questões. Primeiro, dentro da própria família, mas também depois, dentro de uma própria catequese. Não necessariamente dentro da catequese. Quando eu falo de uma catequese, é de uma oportunidade de ensino que nós precisamos também trazer e apresentarmos para os nossos jovens e as nossas crianças, para as famílias cristãs que assim desejarem viver.